paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, sou seu amigo pastor Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, chegamos na lição de número 3 da classe dos adultos, nesse primeiro trimestre da CPAD em 2021. Hoje nós vamos estudar sobre um tema muito importante no nosso viés pentecostal. Estamos analisando nesse trimestre um texto que foi escrito pelo pastor Ezequias Soares, onde nós vamos compreender um pouco mais da nossa doutrina. E o tema da aula de hoje é um tema muito específico, o batismo no Espírito Santo. Vamos entender muito bem como nós pentecostais acreditamos nessa bênção, como nós pentecostais entendemos a partir da Bíblia a vivência, a vida dessa doutrina. É claro, gente boa, você que está chegando por aqui, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos. Deixa aí o likezinho, o teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus, compartilhar a palavra de Deus e alcançar mais vidas para Cristo. Por favor, nota 10, deixa aí também o teu comentário, #Glória a Deus. Com isso você nos ajuda a avançar mais e mais. Nós estamos com uma ferramenta muito especial que é o Facilita EBD, que tem o objetivo de ajudar você, professor da Escola Bíblica Dominical, a ministrar uma aula de excelência. No Facilita você encontra o esboço dessa ministração, você encontra o slide e esse material é exclusivo exatamente para quem é assinante do nosso site. Você pode encontrar recursos assim imperdíveis para esse trimestre. Além do que você pode achar também materiais exclusivos como treinamento para professores da EBD. É só você acessar, navegar e encontrar esses recursos que podem te ajudar. A gente está comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes vencedores e pré-adolescentes também. A aula de hoje tem um texto bíblico, nós temos 3 objetivos e temos também alguns pontos para poder trabalhar juntos. Então vamos deixar de conversa, gente boa, e vamos para a aula de hoje em nome do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 3 aqui da classe dos adultos. Uma lição espetacular, que procura trabalhar um tema que nós defendemos, o batismo no Espírito Santo. É claro que no viés pentecostal, o entendimento sobre o batismo com o Espírito Santo ou no Espírito Santo é diferente da visão dos nossos irmãos tradicionais. E o objetivo dessa lição é firmar os marcos, firmar exatamente aquilo que nós cremos e que defendemos no nosso pentecostalismo. É claro que esse trimestre também eu estou procurando separar alguns textos que li para poder te ajudar em indicações de leitura. De repente você quer aprofundar um pouco mais sobre esse tema. E temos aqui em mãos alguns textos que separei para poder te ajudar na ministração dessa aula. De repente você pode adquirir, de repente você pode ter e pode conseguir esse material na internet. O primeiro texto que volto a apresentar para você também foi escrito pelo pastor Ezequias Soares, a declaração de fé da Assembleia de Deus, e você precisa ter esse material em mãos exatamente para compreender um pouco mais sobre essa doutrina que estamos apresentando para você durante esse trimestre. Esse material é espetacular. O segundo texto que eu quero apresentar para você, ele também é da editora CPAD, Falar em Línguas, o Maior Dom. Esse material é espetacular, vale a pena você ter em mãos para compreender um pouco mais sobre a doutrina das línguas, que nós defendemos e entendemos também. Outro texto que também tenho em mãos, que pode te ajudar, esse já é da editora Carisma, o batismo no Espírito Santo. Esse material é espetacular, porque procura trabalhar exatamente o viés das visões de cada denominação sobre o batismo com o Espírito Santo. Por exemplo, nesse texto nós vamos compreender como os tradicionais entendem a doutrina do batismo, como nós pentecostais entendemos, como os católicos entendem também, no viés carismático que tem surgido atualmente. Então esse material procura nos ajudar exatamente a ter essa visão e fazer também essas divisões sobre a explicação dessa doutrina. A aula de hoje, gente boa, tem um texto bíblico. Nós temos algumas bases bíblicas para poder trabalhar com você nessa ministração. A primeira base bíblica que eu quero apresentar para você é o nosso texto áureo, que vale a pena você fazer isso com os teus alunos. O nosso texto áureo está em Atos capítulo 1, versículo 5, que diz assim: porque na verdade
João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Esse é o nosso textuário que precisa ser explicado e apresentado para os nossos alunos. Outra base que é importante você apresentar em sala de aula é a verdade prática, que diz assim: ser batizado no Espírito Santo é uma experiência espiritual perfeitamente distinta da conversão. Olha esse detalhe. E para nós, essa é uma verdade apresentada nas Escrituras. Por que desse detalhe? Distinta da conversão. Porque os tradicionais entendem que o batismo com o Espírito Santo é unido à conversão. Nós, pentecostais, entendemos que é algo além, é pós-conversão. Na conversão, você então passa a ser morada do Espírito Santo. Para nós, o batismo é algo que você recebe de Deus a partir de uma santificação. Nossa leitura bíblica em classe da aula de hoje está em Atos, capítulo 2, versículo 1 ao 13. Faça essa leitura versículo a versículo com os teus alunos em sala de aula. Hoje nós vamos compreender muito a respeito dessa doutrina do batismo com o Espírito Santo. Para mim, eu acho que essa lição é uma das lições mais importantes desse trimestre e precisa ser muito bem explicada para os nossos alunos. Existem vários outros textos que podem te ajudar, como, por exemplo, o texto do Gutierrez Cerqueira, O Espírito e a Palavra. É um material espetacular que indiquei na primeira lição. Vamos então caminhar para o primeiro ponto da aula de hoje, que vai trabalhar o seguinte assunto aqui na nossa EBD. O que significa o batismo no Espírito Santo ou com o Espírito Santo? Isso não faz diferença, tá? Esse é o nosso primeiro ponto da aula de hoje, que é apresentado pelo pastor Ezequias Soares. Em primeiro lugar, nós estamos olhando para o Novo Testamento. E na leitura teológica do Novo Testamento, encontramos exatamente a distinção entre salvação e batismo no Espírito Santo ou com o Espírito Santo. São duas bênçãos que vemos aqui: a conversão a partir de Cristo, através da salvação, e também o batismo como um poder empoderador que capacita o crente para a missão. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: o fenômeno do Pentecostes. A gente precisa observar o texto de Atos, capítulo 2, versículo 2 ao 4. Por favor, faça essa leitura com os teus alunos. Você vai perceber que esse batismo no Espírito Santo, essencialmente, aparece aqui nesse texto. O texto de Atos, para a gente, é a porta do Novo Testamento. Vários teólogos biblicistas fazem questão de dizer que o texto de Atos procura demonstrar exatamente como o Espírito Santo atuou e agiu no meio da igreja, como Deus, e agindo em ação trina com a Trindade. Nós observamos a partir da Bíblia que o próprio João Batista anunciava esse batismo. E agora, em Atos capítulo 2, nós encontramos exatamente a visão de Deus nesse ministério. O trabalhar de Deus através desse batismo. O trabalhar que foi profetizado desde os dias do profeta Joel, capítulo 2 de Joel, versículo 28. Onde Deus usa o profeta para anunciar a respeito dessa vinda poderosa do Consolador, o Espírito derramado entre os homens. Em Mateus, capítulo 3, versículo 11, Deus usa a boca então de João Batista, dizendo que ele batizava com água, mas Jesus é aquele que batiza as pessoas com o Espírito Santo. Observe, é Jesus quem batiza. João, ele apresenta Jesus como o batizador, aquele que concede essa bênção. E na nossa doutrina pentecostal, nós entendemos que quem batiza com o Espírito Santo é Jesus. Não é algo aprendido, não é algo herdado, não é algo comprado, mas é algo recebido de Deus através de Cristo. E Lucas 24, 49 também traz para a gente algo que é espetacular sobre esse viés, que o batismo com o Espírito Santo é o poder do alto, é a capacitação divina sobre o crente, sobre o novo convertido, que busca Jesus para ser um exemplo, para ser um servo, um instrumento na palma das suas mãos. E Lucas 10, 20 dá-nos a entender que os discípulos já haviam se convertido a Jesus.
E no nosso entendimento bíblico, hermenêutico sobre esse texto, nós compreendemos muito bem que o batismo é algo que vem pós-conversão, ou seja, você precisa estar convertido para receber a bênção, para receber o batismo. É nesse viés que nós defendemos. Já os nossos irmãos tradicionais, eles defendem o seguinte: defendem que o batismo está atrelado com a salvação. Na visão tradicional, vai dizer o seguinte, que você aceita Jesus e na medida que você aceita, nesse dia em que você aceita, você então já recebe o batismo com o Espírito Santo. No viés pentecostal, nós acreditamos diferente. Acreditamos que é necessário ter a conversão. Grave isso. A conversão é o princípio, a porta aberta. Você passa a ser morada do Espírito Santo na conversão. Mas o batismo é um relacionamento que você vai, após a conversão, tendo com Jesus. E tendo esse relacionamento, há então transbordar espiritual em sua vida, porque Jesus dá àquele que ele quer conceder essa bênção. E para a gente, essa defesa de dizer que o batismo com o Espírito Santo ou do Espírito Santo é distinto da conversão tem base bíblica. Observe o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 12 até o versículo 17. Também compare Atos 9, 17. Você vai perceber que é distinto da conversão. É algo além da conversão. Vem pós-conversão. Outro texto que vai te ajudar está em Atos capítulo 19, versículo 2 ao 6. Quando Paulo intercede pelos irmãos da igreja de Éfeso, que já estavam convertidos a Jesus, mas não conheciam o batismo. Então, na nossa defesa, no nosso viés pentecostal, há a distinção dessa visão. Conversão é uma coisa e batismo é outra. E conforme Atos, capítulo 1, versículo 4 a 5, os discípulos deveriam ir para Jerusalém aguardar essa bênção, aguardar esse batismo, através da oração, através da busca da presença de Deus. E aqui nós aprendemos outro princípio. Para receber, você precisa estar convertido. E para receber, você precisa estar em oração, buscando a presença e a vontade de Jesus. E não há dúvidas nenhuma. Quando nós lemos Atos capítulo 2, versículo 2 ao 4, entendemos que tanto o apóstolo Pedro, como também aquelas 120 pessoas que estavam no cenáculo buscando a presença de Jesus em oração, ainda não haviam sido batizadas com o Espírito Santo. Mas no dia de Pentecostes, na agenda de Deus, eles receberam o poder do alto, um poder que você também pode receber ao buscar Jesus, ao pedir a sua presença, ao clamar a Deus, a buscar a sua vontade. E Atos capítulo 4, versículo 8 e 31, diz que o batismo com o Espírito Santo é demonstrado também como viver a plenitude da vontade de Deus. É demonstrado também como viver essa bênção, esse dom que Deus concede para os santos. No batismo, você tem uma experiência pessoal com Jesus. É aquilo que eu estou dizendo para você. Não é comprado, não é herdado, mas é concedido por Jesus. Essa bênção espiritual está disponível para os santos, para aqueles que acreditam em Cristo. Não é à toa que o pentecostalismo já tem mais de 100 anos de história. E o pentecostalismo, após o século XX, é um pentecostalismo que muda o conceito do entendimento teológico para esse sentido, de entender exatamente que o batismo com o Espírito Santo é pós-conversão. É claro que vários teólogos pentecostais demonstram, historicamente falando, que desde o dia de Pentecostes até o século XX, existem vários resquícios históricos onde o Espírito Santo agiu, onde o Espírito Santo tocou, onde ele trabalhou, onde ele operou. E no século XX, nós encontramos essa centelha sendo apresentada a partir de Charles Fox Parham, de William Seymour, da Rua Azusa, alcançando também os próprios missionários suecos, Gunnar Wingre e também Daniel Berg, e chegando ao Brasil, com essa doutrina que nós defendemos e ensinamos para vocês. Avançando, gente boa, vamos então para o segundo subtópico. Eu espero estar contribuindo com você
E o segundo subtópico do primeiro ponto procura trabalhar o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Duas bênçãos distintas. Aqui nós vamos entrar nesse segundo subtópico de forma mais aprofundada, compreendendo exatamente a nossa visão pentecostal, que é diferente da visão dos nossos irmãos tradicionais. Respeitamos a interpretação dos nossos irmãos tradicionais, mas nós acreditamos nessa, que é distinta. Observe alguns textos bíblicos que vão te ajudar a entender exatamente sobre a distinção entre conversão e a distinção entre batismo com o Espírito Santo. João capítulo 3, versículos 5 a 8, diz o seguinte, que aquele que aceita Jesus tem o Espírito Santo. Isso fala da morada do Espírito Santo no ato da conversão. Isso quer dizer que quando você aceita Cristo, você passa a ser morada, você recebe o Espírito Santo. Ele habita em você. Ele começa a lapidar em você o trabalhar dele, a maneira dele de te ajudar a ter uma vida santa para agradar a Deus. E em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, está escrito, é uma doutrina exatamente apresentada pelo apóstolo Paulo aos irmãos da igreja de Corinto, que todos os crentes que aceitaram Jesus verdadeiramente, sendo pentecostais ou não, vamos destacar isso aqui, eles têm o Espírito Santo. Isso quer dizer que, na visão dos nossos irmãos tradicionais, eles também têm o Espírito Santo. Eles são morada do Espírito Santo. É o Espírito Santo que guia eles e também guia a gente. Então, nós acreditamos nisso também. Outra referência que dá base para isso está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Só que tem um detalhe. Nós, pentecostais, acreditamos em uma experiência maior, que é distinta da conversão. Até aqui, nós entramos em concordância com os nossos irmãos tradicionais, que o Espírito Santo habita no crente quando esse crente aceita Jesus. Só que tem um detalhe, nós acreditamos que o Espírito Santo é uma bênção dada por Deus a nós, por isso que ele habita em nós como Deus Trino, como Deus Todo-Poderoso, demonstrando a vontade de Deus, mas esse Deus que habita em nós nos incentiva a buscar uma santificação para o transbordar. Esse transbordar, nessa visão, na visão pentecostal, é exatamente o batismo com o Espírito Santo. E quando você observa Atos capítulo 19, versículo 2 ao 6, você descobre muito bem que há uma distinção entre o batismo com o Espírito Santo e a conversão. Há uma distinção entre a conversão e o batismo com o Espírito Santo, quando Paulo ora por aqueles discípulos na cidade de Éfeso, como já citei aqui para você. E na nossa declaração de fé está escrito exatamente essa doutrina sobre essa distinção, que diz o seguinte, que nós cremos, ensinamos e professamos que o batismo com o Espírito Santo é um poder do alto, distinto da conversão. E essa experiência espiritual ocorre após a regeneração, que é exatamente a conversão. É algo que você busca a partir de uma santificação em Jesus, como está escrito em Atos capítulo 2, versículo 4. E para nós, a evidência inicial desse batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas, a glossolalia ou xenolalia. Daqui a pouquinho explico sobre isso. Essa experiência é dada para aqueles que buscam esse batismo pós-conversão. É claro que não para só aí. A evidência das línguas é uma evidência externa, é inicial, e essa evidência dessa presença do Espírito Santo na vida do crente em santificação vai crescendo e aumentando, tendo como base também o gerar o fruto do Espírito, conforme está escrito em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Então, observe, é uma experiência de Deus, tendo como base inicial o batismo em línguas. E conforme está escrito em Atos capítulo 1, versículo 4, o batismo com o Espírito Santo também recebe outros nomes, como promessa do Pai, como está escrito em Atos 24, 49, poder do alto, revestimento de poder. Atos 2,38, também apelidado de dom do poder, ou dom de Deus, ou dom santo. Atos 10,44, Pedro testemunha que quando ele estava na casa de Cornélio, caiu sobre Cornélio e todos aqueles que estavam lá o Espírito Santo. Então esse poder é dado, é concedido, é um revestimento pós-conversão.
E Atos 19:6 está escrito exatamente que veio sobre eles o Espírito Santo e eles falaram em línguas. Que coisa linda nós temos aqui. Então, há uma distinção entre conversão e batismo com o Espírito Santo na doutrina pentecostal. E isso precisa estar claro para os nossos alunos em sala de aula. O conceito teológico. Esse é o nosso terceiro subtópico. No conceito teológico, entendendo sobre essa doutrina do batismo com o Espírito Santo, nós destacamos exatamente no viés doutrinário pentecostal que o batismo não inicia o crente na salvação, mas o batismo é, na realidade, uma preparação desse crente para uma missão, é o serviço. O batismo vem exatamente te capacitando em poder para anunciar as boas novas da salvação. Então, o detalhe está aqui. Nós acreditamos exatamente na morada do Espírito Santo em nós, na conversão, e o batismo é um revestimento de poder para a missão. Então a igreja está envolvida em missão, o crente está envolvido em missão, por isso ele recebe esse batismo para continuar a missão. Isso quer dizer que é um dom não para as quatro paredes da igreja, mas é um dom que te usa para levar a mensagem fora das quatro paredes. E Lucas 24:49, apresentado aqui pelo pastor Ezequiel Soares, é um texto que demonstra exatamente que a visão do batismo é para a edificação dos santos e para a expansão do reino, para a expansão do evangelho, para te usar para pregar para o outro. E Atos 9:17 demonstra exatamente que é um revestimento de poder para ir além. Ou seja, o batismo com o Espírito Santo está atrelado à missão da igreja, a missão de pregar o reino nesse mundo. Nós precisamos desse poder para levar o evangelho adiante. E isso fala de um avivamento espiritual. Então, nesse conceito teológico, precisamos destacar isso em sala de aula. E Atos 2:18, com essa base, nós cremos, nós ensinamos que esse batismo é para homem, para mulher, para criança, para escravo, para livre, para todos. Para você que é pai de família, para você que é mãe de família, para você trabalhador, para você que serve a Jesus. É uma capacitação que te ajuda a levar o evangelho adiante. Então, no viés pentecostal, o batismo tem fortes laços com a missão. Tem fortes laços com propagar Jesus e o reino de Deus. O propósito do batismo com ou no Espírito Santo. Guarde isso, esse é o nosso segundo ponto. Nós já observamos que a conversão é algo distinto. Para receber a conversão, você tem uma experiência com Jesus e com o Espírito Santo que passa a fazer morada em você. Já o batismo é algo distinto que Jesus concede através do Espírito na vida do crente, capacitando o crente para a missão. Então observe isso. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. A finalidade. Qual a finalidade, então, do batismo com o Espírito Santo, observando esse propósito? Por que ele é relevante? Inicialmente, já dissemos para você que ele é relevante exatamente para capacitar o cristão para uma missão. Estamos envolvidos em missão, trabalhando em missão, para edificar esse mundo através do reino, para propagar Jesus através desse poder. E Mateus 3:11 me dá exatamente a base para entender que nós precisamos propagar o reino. Então, a fidelidade é exatamente demonstrada aqui quando nós, em fidelidade, buscamos ao Senhor, demonstrando uma finalidade que é receber esse batismo para uma missão. Tem gente que recebe o batismo, mas não entende, não compreende o porquê que recebeu. Recebemos o batismo com o Espírito Santo com o objetivo de propagar uma missão. E observamos também que existe outra finalidade, de demonstrar que esse batismo é concedido a nós com o objetivo de uma santificação pessoal, de pureza. Um dos símbolos do batismo com o Espírito Santo é o fogo, e o fogo purifica. E essa ideia de purificação é a purificação interna em você, que depois produz a purificação externa. Então, nós recebemos o batismo exatamente para sermos santos, vivermos em santidade com Cristo, ampliarmos essa santificação, crescendo em Jesus.
E é claro que crescendo em Jesus, eu faço a referência aqui de crescermos como João Batista, que Cristo então cresça e que nós venhamos desaparecer diante da sua presença. E o batismo é concedido exatamente não para te tornar grande, mas para te tornar santo em Cristo, fiel em Jesus. Essa é uma das finalidades. Terceiro, nós recebemos também o batismo com o Espírito Santo com a finalidade de sermos cheios do poder de Deus. É um poder sobrenatural, é uma autoridade sobrenatural, é um discernimento sobrenatural. Não é algo ensinado nas escolas, não é algo comprado, não é algo herdado, como já disse a você, mas é algo que recebemos de Deus, que Deus concede à igreja e concede aos santos. É um revestimento de poder, é algo concedido de forma pessoal, de forma específica na vida do crente. E em quarto lugar, Atos 1:8. O objetivo, a finalidade desse batismo é exatamente a proclamação do Evangelho. Você, gente boa, recebe o batismo com o Espírito Santo para anunciar Jesus, não para autopromoção, mas para falar do Cristo, anunciar o Cristo, apontar para Jesus. Hoje nós estamos em uma geração que procura a autopromoção, ter os seus nomes em cima, destacado nos outdoors dessa vida. Mas Deus nos chama para anunciar Cristo. É necessário que ele cresça e que você diminua, que você anuncie o Evangelho em atitudes, em palavras, através dessa conversão e desse revestimento de poder. É algo que o mundo não tem, mas é concedido para a igreja, para você. Você tem buscado o batismo com o Espírito Santo? Você que ainda não recebeu? Você que já recebeu, tem buscado a manutenção desse batismo, esse revestimento contínuo para você, uma vida santa, buscando a presença de Deus em teu coração? Para pensar nisso. A capacitação do Espírito. Nesse segundo subtópico, o pastor Ezequias Soares procura também demonstrar que a ideia de batismo no Espírito Santo é um mergulhar nessa presença. É uma capacitação voltada com viés missionário. Guarde isso. E isso lança luz na promessa escrita em Efésios capítulo 3, versículo 5. Precisamos ler esse texto. Essa capacitação e esse revestimento de poder aponta exatamente para esse viés missionário da igreja. A igreja age em missão. Então, o batismo é justificado nessa doutrina a qual nós estamos defendendo e ensinando para você. Ele é justificado porque ele trabalha em nós uma capacitação. Ele envolve o crente de poder para ministrar a palavra, para falar do evangelho, para evangelizar. É uma capacitação, um revestimento de poder, um mergulhar no poder de Deus, um mergulhar na graça divina. Você tem mergulhado nessa presença, nesse batismo, nessa busca, nessa graça concedida por Jesus à sua igreja, a você? E quando lemos Atos 1:8, está escrito, é o poder para testemunhar de Jesus, é o poder também para profetizar. Está escrito que o batismo também concede isso. Em Atos 11:28, para você ser cheio da graça, cheio da presença também, como essa doutrina precisa ser ensinada em nossas igrejas. Uma necessidade real e atual. Observe muito bem nesse terceiro subtópico que os discípulos de Jesus, sendo apresentados aqui pelo pastor Ezequias, tinham uma mensagem que precisava de poder. Acreditavam no Cristo, entendiam sobre o Cristo, mas faltava poder para anunciar o Cristo. Tem muita gente que é assim. Tem muita gente que acredita em Jesus, conhece a doutrina, conhece a mensagem, ensina a mensagem, mas falta poder. Os discípulos precisavam de poder. E a igreja precisa de poder. Eu preciso de poder. Você também. O que fez a diferença no ministério dos discípulos foi o poder do alto. O que faz a diferença na sua vida, no teu ministério, é o poder do Espírito Santo. É a graça, é a unção que faz a diferença. Observe, a unção não é dos homens. A graça não é dos homens. Mas a graça e a unção vêm do alto e pertencem a Deus.
Não posso bater no meu peito e dizer, eu tenho unção pessoal. Não faço isso. Não ensino assim. Nós não possuímos. A unção, a graça que está sobre a minha vida, sobre a sua também, pertence a Jesus. Ela vem do alto. É concedida por Ele, através do Espírito Santo. E Ele dá a quem Ele quer. Como nós podemos, então, receber esse batismo com o Espírito Santo? Em primeiro lugar, você precisa levar em consideração que você recebe, porque é algo dado por Jesus. É Jesus quem batiza. Como está escrito em João 1,33, é Ele que dá. É Ele que concede. Tem que pedir a Ele. E todos os crentes devem buscar essa promessa. Todos os crentes precisam buscar o batismo com o Espírito Santo em oração, em súplica, em jejum e consagração. Você é crente salvo em Jesus, o teu aluno da escola bíblica também é, incentive-o a buscar a presença de Deus. Observe, precisamos da graça de Deus e da unção de Deus. Precisamos do poder e do revestimento do alto para continuar avançando. Então tem uma finalidade, tem um propósito, tem uma visão missionária. E esse segundo ponto procura demonstrar para a gente que essa promessa é concedida por Jesus. Então fale para os teus alunos que vale a pena orar. Jesus concede, Jesus dá. O recebimento e a evidência do batismo com o Espírito Santo. Esse é o terceiro ponto. Aqui nesse terceiro ponto precisamos deixar detalhado que para nós pentecostais a evidência inicial do batismo com o Espírito Santo é as línguas espirituais, ou a variedade de línguas, apelidada popularmente como línguas estranhas. No viés pentecostal, nós acreditamos que a evidência inicial é esse dom. É um dom externo concedido por Deus às pessoas que buscam a presença de Cristo. Precisamos compreender isso e deixar isso de forma clara. As outras línguas. Nesse primeiro subtópico, nós vamos entender exatamente sobre a função dessas outras línguas. Primeiro, o termo correto é variedade de línguas. É apelidado como línguas estranhas, mas o termo correto é variedade de línguas. Não é algo aprendido. Os teólogos que trabalham exatamente essa doutrina, compreendendo exatamente sobre as línguas, chegam a defender que as línguas podem ser trabalhadas de duas maneiras. Inclusive, artigos no Mensageiro da Paz, edição de 1930, 31 e 32, de testemunhos que vão demonstrar exatamente essas duas evidências no dom das línguas. O primeiro é conhecido como glossolalia, apresentado até pelo pastor Ezequias Soares nessa lição. A glossolalia é uma variedade de línguas que Deus concede ao crente no batismo. Não é algo aprendido, não dá para reconhecer, é algo espiritual. Deus dá para o crente, de uma forma específica e poderosa. Para ter um entendimento sobre esse falar, quando Deus quer ministrar exatamente uma promessa, uma mensagem para a igreja, há evidência então do outro dom que nós conhecemos como interpretação de línguas. É algo que Deus concede para outra pessoa, para alguém, para que essa pessoa então interprete exatamente aquelas línguas que estão sendo ministradas no culto. E aqui nós precisamos fazer essa distinção. Já disse aqui em sala de aula também que existem pessoas que defendem o seguinte: para falar em línguas é preciso ter o dom de interpretação. Não é bem assim. Você pode adorar em línguas, você pode falar em línguas, você pode louvar em línguas, mas nós precisamos destacar também que o dom da interpretação, quando Deus quer usar alguém, é quando ele deseja entregar uma mensagem específica para alguém ou para a igreja, quando essa pessoa está falando em glossolalia, essa variedade que não é conhecida. Já nesse conceito também das línguas, eu vou deixar já claro para você que existe também outra dentro das línguas que é conhecido como a xenolalia. Xeno já traz essa ideia de línguas conhecidas. Também não é algo aprendido, e isso acontece em Atos dos Apóstolos, versículo 5 a seguir, com os próprios discípulos, que louvavam a Deus, falavam em línguas, sem ter nunca estudado o idioma daquelas pessoas que estavam presentes em Jerusalém, pois eles eram galileus, sendo batizados em línguas com a evidência da Xeno. Essas pessoas então começaram a adorar a Deus e aqueles que estavam de fora começaram a entender exatamente o que estava acontecendo. A Xeno, deixa eu explicar para você entender. É um batismo em línguas que Deus dá
para alguém que nunca estudou, por exemplo, um idioma. E Deus batiza a pessoa com o idioma, com o dialeto. E isso acontece. É uma evidência também dentro do viés das línguas para quem estuda o batismo com o Espírito Santo com a evidência das línguas. Porque as línguas é uma evidência missionária. Observe isso, como já defendi para você já nessa lição. Observe. No Mensageiro da Paz, nós encontramos testemunhos na edição de 1931, fazendo uma pesquisa sobre isso, é uma área que eu tenho estudado muito, de testemunhos, por exemplo, de um determinado pastor que estava realizando um batismo em uma região ribeirinha da Amazônia. Nesse batismo, ele decidiu então batizar alguns crentes novos convertidos ali, todos daquela região, nascidos ali, criados ali. Só que no período, quando ele faz esse batismo, a igreja está sendo perseguida. Perseguida pela igreja católica, pela população da cidade e também por uma pessoa que era judia, que tinha muito dinheiro investido naquela área. É interessante que no dia do batismo, Jesus foi lá e batizou uma das membros da igreja que trabalhava na casa desse judeu. Esse judeu, então, vai para aquele batismo para perseguir os crentes, junto com a população da cidade, para tirar pedras, para poder parar aquele movimento. Mas na hora Jesus batizou aquela irmã com o Espírito Santo. O pastor não sabia o que estava acontecendo, a irmã foi batizada em línguas, e em língua hebraica, sem nunca ter estudado o dialeto hebraico. A única pessoa que estava entendendo aquilo que estava acontecendo era o maior perseguidor da igreja, que era o judeu que estava envolvido naquela perseguição. No mesmo dia, aquela irmã falava em línguas em hebraico, o judeu entendeu e ele se converte a Cristo, testemunhando que ele conhecia aquela menina, sabia que ela nunca tinha condições de sair do país, ele nunca tinha pronunciado a língua perto dela e ela pronunciou fluentemente as maravilhas de Deus. Isso Deus faz. Tem vários registros nos próprios Mensageiros da Paz que a Assembleia de Deus publica. Deixa eu contar um testemunho pessoal aqui de um irmão da nossa denominação que foi enviado da nossa igreja para fazer missões no Zimbábue recentemente agora. Ele foi empossado debaixo de uma árvore. Não tinha igreja quando ele foi empossado. Nós empossamos ele lá pela fé e demos toda sustentabilidade, toda a sustentação ao campo missionário, ele construiu a igreja. E ele ia evangelizar nos povoados tribais. Evangelizando nos povoados tribais, ele não sabia pronunciar muito bem o inglês. E engraçado que ele ia para esses povoados, além das pessoas não falarem inglês, falavam somente o dialeto. A dificuldade ficava ainda maior. Ele tinha que ir sempre com o intérprete. Só que um dia o intérprete não pôde ir. Ele então decidiu ir para a missão, porque ele tinha um compromisso com aqueles irmãos que iam receber a mensagem. Chegando no povoado, Jesus foi lá e encheu ele de poder. Ele começou a pregar e começou a falar em línguas. Ele, cheio do poder em línguas, as pessoas do povoado começaram a entender tudo o que ele estava dizendo, em línguas. Ele, sem saber, estava sendo cheio do poder no dialeto da comunidade e as pessoas se converteram. Para você ter ideia, mais de 200 pessoas se converteram a Cristo nesse povoado por causa dessa manifestação de poder. Então, há essa diferença. Glosso, ela é desconhecida, é Deus que dá. Xeno é uma língua conhecida pelos homens, mas também é Deus que dá. Conforme está escrito em Atos capítulo 2, versículo 3 e 4. Leia os 5 a seguir que você vai ver isso que eu estou dizendo para você. Atos capítulo 2, versículo 8 e 11, também está escrito que a fonte dessa presença é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo trabalha como quer, da forma que ele quer. Se ele quer dar para alguém a glosso, ele dá. Se ele quer dar a xeno, lalinha, ele dá. São manifestações. Inclusive tem um texto da editora Carisma, publicado agora recentemente, Glossolalia, que é o estudo exatamente sobre as línguas. Atos 2,11 fala que essas línguas demonstram e apontam as grandezas de Deus. Então, ambas as manifestações demonstram uma coisa só: o Espírito Santo trabalhando em missão, na ação missionária, em conversão na vida das pessoas. Então, são manifestações de poder que acontecem, reais, que podem acontecer em você. Existem vários testemunhos que são comprovados historicamente, na própria história do movimento pentecostal nós encontramos isso, que podem te ajudar a entender sobre essa perspectiva do batismo com o Espírito Santo em línguas.
A função das línguas. Qual é a função das línguas a partir da Bíblia? Os dons das línguas têm uma função muito específica. E nesse segundo subtópico nós vamos entender exatamente que a função delas é uma evidência inicial desse batismo com o Espírito Santo. Segundo, que a função das línguas também traz uma edificação pessoal na vida do crente. Traz uma edificação para você e em você. Terceiro, as línguas também envolvem uma edificação para a igreja. Então, um batismo com o Espírito Santo em línguas traz uma edificação para a saúde da igreja. A igreja, a comunidade precisa estar saudável com isso. As línguas também têm uma função na oração. Te ajudam a orar melhor, a buscar a presença de Deus e evidenciam exatamente essa presença em você. As línguas são vistas como um sinal de Deus em nossas vidas. Então, qual é a função que nós precisamos entender a partir dessa perspectiva? É uma edificação para a igreja, uma edificação para mim, uma divisão no reino. E em 1 Coríntios, em 2 textos, no capítulo 12 e 14, o apóstolo Paulo procura demonstrar que as línguas estão atreladas à oração. Então, fala de uma oração pessoal, te ajuda a ter uma vida de oração, te ajuda a ter uma vida mais crente e santa para Deus. Em Atos capítulo 2, versículo 4 e 17, está escrito que é um revestimento de poder concedido pelo Senhor na vida do crente, na vida do cristão. E em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 14, 16 e 17, está escrito que essas línguas trazem uma edificação no louvor, na adoração da própria igreja. Observe, no início do movimento pentecostal no século XX, há testemunho que as pessoas eram batizadas em línguas e louvavam a Deus em línguas. Adoravam a Deus em línguas. Isso é lindo, eu não sei se você já presenciou isso, mas é algo espetacular concedido à igreja. Então faz parte da adoração da igreja também. E em 1 Coríntios 14, 2, isso quer dizer que faz parte da nossa sensibilidade à voz do Espírito. Então tem uma função, tem uma finalidade, tem um propósito, nos ajude a estar sensíveis à vontade de Deus. E Atos 8, 18 está escrito que é algo que você não pode comprar. Simão, um discípulo trapalhão que aparece em Atos, tenta comprar e Pedro repreende ele. Então é um dom dado por Deus. A atualidade do dom das línguas. O dom espiritual das línguas é um dom atual. A variedade de línguas é algo concedido por Deus para a igreja hoje. Atos capítulo 2, versículo 16 a 21. É uma promessa para a gente hoje. Você pode receber, o teu aluno pode receber, a tua igreja pode receber. Precisamos buscar hoje esse dom espiritual para nós. Atos 10, 44 ao 47, também é o batismo com o Espírito Santo na casa de Cornélio. Atos 19, versículo 7, está escrito que Paulo intercede pelos irmãos da igreja de Éfeso e eles são batizados com o Espírito Santo. Então, há diversas evidências no Novo Testamento, especialmente em Atos. Então, não é algo isolado. Existem irmãos tradicionais que defendem, e aí a gente ainda não entra em concordância, em dizer que esse dom cessou, ficou lá no Novo Testamento e parou. Nós não, acreditamos que esse dom vai além, ele é atual para hoje. Então, em nossa defesa no pentecostalismo, nós acreditamos muito bem que esse dom rompeu a história. Esse dom explodiu no movimento pentecostal e chegou até nós, impulsionando os missionários para a missão. Gente boa, eu espero ter contribuído com você na ministração da aula de hoje. Que ministração espetacular, tá? Eu amo esse tema. Já fiz a minha pós-graduação voltada para esse tema, exatamente para a gente poder entender sobre essa evidência do batismo, que é algo real, é uma experiência pentecostal e não podemos jogar isso fora. Gente, eu espero ter edificado você. Se edifiquei, comenta aí, tá bom? Te aguardo por aqui na nossa aula de número 4, que procura trabalhar o seguinte tema na próxima lição: a atualidade dos dons espirituais. Ah, se eu fosse você, eu não perdia essa aula. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br.
uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da escola dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na escola dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da escola dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.